Seja muito bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui discutimos tudo sobre endocrinologia. Eu sou o Ícaro Sampaio. Eu sou Eric Trovão. Eu sou Patrícia Gadelha. Eu sou Eduardo Lapa. E o tema hoje é 10 dicas de endocrinologia que todo médico deve saber. Então hoje a gente está fazendo um podcast diferente aqui, juntando Cardio Papers e Endocrino Papers. Para quem não conhece ainda, quem está escutando a gente pelo Cardio Papers, o Endocrino Papers é um braço que a gente abriu agora aí, fazendo a mesma coisa que a gente fez com o Cardio esses anos todos, esses 11 anos de Cardio Papers. Vamos começar a fazer agora com o Endocrino Papers. Tinha muitos anos que o pessoal pedia para a Patrícia fazer isso. Agora a gente está com a equipe completa aqui, Dr. Eric, Ícaro, o Luciano, que não está aqui, Ainda mas vai participar. Ainda bem que eu não tinha perna nem braço para fazer isso sozinha. É 2 filhos para criar, né? A vida não é fácil, não. Mas aí a gente separou aqui hoje, justamente aqui no começo do Endocrino Papers. Então a gente vai fazer esse podcast conjunto. Se você não segue o Endocrino Papers ainda nas redes sociais, segue lá, YouTube, Instagram, vai ter o site também. Então acompanhe todas as mídias. E a gente selecionou, né, minha gente, justamente 10 pontos que aí todo médico tem que saber, quer seja cardiologista, endocrinologista, obviamente vai saber, clínico geral, cirurgião. Então 10 pontos bem gerais aqui. Vamos direto, bola na rede, para discutir, certo? Primeiro ponto, todos vão poder participar, mas eu vou orientar aqui a pergunta para alguém inicialmente. Então, ó, primeira coisa que a gente vê, Patrícia, muito comum em consultório, muitas vezes chega lá o paciente, que não foi nem você que pediu o exame, às vezes foi o gineco, foi algum outro médico que pediu um ultrassom de tireoide e vem o danado do nódulo tireoidiano. E aí fica sempre aquela pergunta, tenho que caminhar para o endócrino? Não tenho? Qual é aquele nódulo que eu tenho que me preocupar? Se vai ter que funcionar? Ah, não, é só um ciscolóide, não tem que fazer nada. Resumindo, o que é que eu faço com o nódulo tireoidiano no consultório? Veja, quando ele não vem puncionado, né? Certo, então, isso. Muitas vezes ele já vem puncionado, um nódulo que nem tinha indicação de ser puncionado antes. E aí, isso leva àquele problema, especificamente, dos nódulos de tireoide, que é aquele overdiagnóstico. É você diagnosticar muito nódulo de tireoide, se você fizer ultrassom em todo mundo. E aí, se você mal indicar a punção, você vai acabar gerando um bocado de outros procedimentos aí, e às vezes até cirurgia, tudo levando ao overdiagnóstico de câncer de tireoide. E a gente sabe que é overdiagnóstico porque ao longo dos anos tem sido aumentado muito o diagnóstico e a mortalidade continua a mesma. Certo. Então, assim, na realidade, não tem mudado muito o prognóstico final dos pacientes e aí cada vez o pessoal mais operando e às vezes com as complicações da cirurgia, que também não dá para esquecer, né? Então, veja, nódulo de tireoide é super comum, tem casuística que fala que se você fizer ultrassom, assim, de todo mundo, mais de 50% das pessoas vão ter nódulo. Então, não é para fazer. Primeiro ponto ultrassom de tireoide, não é exame de rotina. Certo. Então, para ninguém. A não ser que o paciente tenha um nódulo palpado no exame físico, ou então ele tem uma história familiar muito forte para câncer de tireoide. Enfim, depois de uma avaliação médica, você pede um ultrassom como exame complementar. Mas ele não deveria ser solicitado, como em algumas especialidades aí se pede, como se fosse exame de rotina. Então, primeiro ponto, ultrassom de tireoide não é exame de rotina. Beleza, mas chegou para você. Você chega. que pediu e chegou. E aí? Aí, veja, os nódulos tireoidianos, classicamente a gente sempre se guiava pela classificação da ATA, que é a Associação Americana de Estudos de Tireoide, né? E aí é uma classificação que leva em consideração o tamanho do nódulo, mas principalmente as características do nódulo. Então, por exemplo, um nódulo puramente cístico, que é muito comum também a gente ver em atenção primária, puramente cístico, só tem água lá dentro. Ele não é aquele que aparece todo pretinho. Todo preto, tal. assim, anecoico, né? Então ele não deve nem ser puncionado, independente do tamanho. Acabou-se. Acabou-se, assim, a gente recebe isso, um bocado de paciente que chega, às vezes, em triagem. Então, bateu, voltou, não deveria nem ter sido encaminhado. Às vezes chorando por causa aquela triagem de 30 segundos, né? Ô, meu filho, é só isso aqui. Então só um cisto de tireoide. Certo. Então, tem exceção? Tem, porque tudo em medicina tem exceção. Então, a pessoa, às vezes, tem um cisto enorme, que esteticamente fica feio. Sim. Mas a maioria não é nada disso. Então, o cisto de tireoide não deveria nem ser puncionado. Aí, falando mesmo de nódulo, né? Aí você vai ter aqueles nódulos que são mistos, que tem um componente cístico e sólido. Esses também, a maioria das vezes, são benignos. Então, esses, de acordo com a categoria da ATA, espongiforme, que é uma coisa assim bem mista, ele só deveria ser puncionado se fosse tamanhos assim, acima de 2 centímetros, 3 centímetros. Que aí, obviamente, já seria palpado tranquilamente. Deveria ser, né? 2, Nem sempre, mas assim, deveria ser. Certo. Mas assim, na ATA, que é o que a maioria das pessoas ainda segue, de grosso modo, ele acaba pedindo para você puncionar nódulos sólidos acima de 1 centímetro. Certo. Grosso modo, é isso. Dá. Tem que decorar 1 centímetro. Pronto. E sólido. Beleza. Certo? Porque Certo. se for misto, se for Sim, espongiforme, perfeito. que são muitos
Isso aí a gente vê muito, nódulo misto. Aí você iria para ter um outro ponto de corte. Certo. De 1,5, 2, enfim. Já. E de acordo com a ecogenicidade também, né, Patrícia? Eles dividem. Quando é isoecóico ou hiperecóico, eles já aumentam isso para 1,5. Quando é hipoecóico, Que é 1 centímetro. Que é o mais Certo. comum. Aí, assim, para subdividir ainda mais, aí tem uma classificação que a gente acaba usando mais, que é uma classificação que se chama de TIRADS. Certo. Que foi feito baseado lá no BIRADS, assim, Da da mama, para poder uniformizar os achados do ultrassom de tireoide. E hoje a gente recebe, de fato, a maioria das pessoas que faz ultrassom de tireoide bem já coloca lá como é que foi a categoria a classificação de TIRADS. E aí leva em consideração se ele é sólido, se ele é hiperecóico ou hipoecóico, porque isso faz diferença. Se ele tem calcificação pontiforme, se ele é irregular, se ele é mais alto do que largo. Então, aí você junta tudo isso. Obviamente que a pessoa não é especialista não vai precisar decorar tudo isso. A gente, que é endocrinologista, acaba decorando, isso às vezes até cai em prova. Obviamente que o ultrassonografista que faz tireoide, aí que ele tem que saber mesmo. E aí você junta lá os pontos, e aí você vai ter categorias de TIRADS diferentes. TIRADS 1, 2, 3, 4 e 5. TIRADS 1 é aquele cisto, é aquele que não ganha ponto nenhum. Certo. Ele nunca vai ser funcionado. TIRADS 2, ele tem 2 pontos. Então, às vezes, é aquele nódulo que ele é completamente hiperecóico, porque hiperecóico é bom. E tem um componente misto. Certo. Aí ele também dificilmente vai ser funcionado. E aí, de acordo com o TIRADS 3, 4 ou 5, ele vai aumentando a suspeita e você vai diminuindo os pontos de corte para Certo. fazer a punção. Então, assim, para ficar assim, grosso modo também, Sim. a maioria dos nódulos são sólidos e hipoecóicos. Maioria. Então, ele ganharia 2 pontos por ser sólido, 2 pontos por ser hipoecóico. Aí ele seria TIRADS 4. E o TIRADS 4 deveria ser funcionado acima de 1,5 centímetro, de acordo com a classificação do TIRADS. Certo. Então, assim, fica nessa categoria assim, mais geral, que nódulos sólidos e hipoecóicos devem ser funcionados se acima de 1 ou 1,5 centímetro, se for pela ata ou se for pelo TIRADS. De onde se conclui que a maioria dos nódulos que as pessoas têm são menores do que 1 centímetro e, com raras exceções, não deveriam ser puncionados, certo? Os menores de 1 centímetro. Não deveriam. Não deveriam. Certo. Perfeito. Não deveriam ser puncionados. Tem exceção? Tem. Tem exceção. Aquele paciente que tem um nódulo menor do que 1 centímetro, mas tem um linfonodo Sim. associado. Tem um nódulo menor do que 1 centímetro, mas cheio de coisa ruim lá. Aquela história da vascularização, o pessoal não vê mais não? Se é Não, vascularização não central, muito, periférica. morreu. Vixe, tô ficando velho, porque na época da faculdade o Tinha pessoal essa falava classificação direto de isso. chamas, que é uma radiologista até lá de São Paulo, da USP, ela fez essa classificação e que mostrava que uma classificação, um nódulo que era muito vascularizado central, era Isso. pior do que esse periférico, enfim. E aí, ao longo do acurácia tempo, não é tão boa. não é tão boa. Tá. Correlação não é tão boa, então o TIRADS é melhor e é o que a gente usa hoje em dia. E o TIRADS não considera vascularização Nem no seu. entra. Pois Em é. nenhum dos Não é. coisas. Não olha. Tem até gente que ainda coloca hoje em dia, sabe? Coloca o TIRADS e coloca a vascularização. Enfim, é um dado a mais. Perfeito. Mas ele sozinho não vai indicar nem excluir a possibilidade de biópsia. Então, assim, para finalizar esse tópico, regra geral, nódulos sólidos e hipoecóicos acabam sendo puncionados se maiores do que 1 centímetro e nódulos menores do que 1 centímetro, via de regra, não devem ser puncionados com raras exceções. Beleza. Beleza, segundo ponto que a gente separou aqui das 10 dicas de endócrino que todo médico tem que saber em relação à terapia para DM2, né, diabetes tipo 2. Então, vê, Ícaro, a gente se acostumou muito na época da faculdade a passar metformina, né, como droga de escolha para paciente diabético. E aí, nos últimos 2015 para cá, tiveram todos os estudos com os novos antidiabéticos, né? A gente da CARD já está careca de escutar os benefícios. E aí fica a dúvida agora, é o seguinte, quando é que eu devo começar, por exemplo, vou fazer uma analogia com hipertensão. Hipertensão, a diretriz é muito clara. Praticamente todo paciente a gente já começa com doterapia. É exceção você começar com monoterapia. Para diabetes existir isso, a gente deve começar com duoterapia para a maioria dos pacientes. Quais são os pacientes que eu posso considerar começar com uma droga só e qual é o grupo que eu começo com 2 já de cara? Vamos lá, então. 2 pontos têm que ser levados em consideração. Primeiro, valor de hemoglobina glicada. Segundo, comorbidades que o paciente apresenta. Se o paciente tem uma glicada maior ou igual a 7,5, Eduardo, ele já tem indicação de terapia dupla. Que é Acabou. a maioria, né? No final Isso. das contas, É a né? maioria. Maioria. Acabou. Os estudos são claros que esses pacientes vão ter benefício de terapia combinada. Então, glicada maior que 7,5, terapia dupla. Perfeito. Aquele paciente tem uma glicada entre 6,5 e 7,5, mas que tem a doença aterosclerótica estabelecida, o cara já infartou, ou já teve um AVC previamente, também tem indicação de terapia dupla com glifosina
ou agonista de receptores de GLP-1, que já demonstraram aí, todo mundo sabe, benefícios em reduzir desfechos nesses grupos, certo? Perfeito. Paciente que tem essa glicada limítrofe, mas tem doença renal do diabetes, seja ela uma taxa de filtração glomerular entre 30 e 60, ou ainda uma albuminúria maior que 200 mg por grama. Também terapia dupla, de preferência aí metformina com uma glifosina. Perfeito. E outro grupo que a gente pode pensar em terapia dupla é se ele tem diabetes mellitus recém-diagnosticado com insuficiência cardíaca, onde também está muito claro o benefício da glifosina. Perfeito. Agora eu vou fazer uma observação. Esses que eu falei são aqueles em que você deve iniciar a terapia dupla. Mas existe uma população na qual é opcional também esse início de terapia dupla, que são aqueles pacientes que têm uma glicada aí de 6,5, abaixo de 7,5, que não tem nenhuma dessas condições que eu citei, mas a gente sabe que existem trabalhos, por exemplo, o estudo Verify mostrou que metformina e vildagliptina, mesmo em pacientes com valores mais baixos de glicada, foram associados com a menor frequência de falha terapêutica após 5 anos. Definida aí como uma glicada maior que 7. Então, mesmo nesses pacientes que não têm indicação formal de terapia dupla, você é prudente, você pode considerar terapia Certo. dupla para reduzir falha terapêutica. Perfeito. Acho que a receita de bolo é essa. Não vai escapar quase ninguém, no final das contas. Não, resumindo, mas né? nesse caso aí que eu estava falando, desses pacientes que tem entre 6,5 e 7,5, a pessoa já está lá no alvo. E aí o estudo que tem especificamente a metformina com vilda. Certo. Você não vai pegar um paciente que tem uma glicada de 7 e começar a metformina e sulfa. Sim, sim. Né? sim, Porque aí sim. você vai aumentar o risco de hipoglicemia. Você vai ter um risco, Aumenta- vai piorar Perfeito, os perfeito. desfechos desse A paciente. questão de inibidor PP4 aí é porque é uma droga segura, é uma droga com poucos efeitos Isso, colaterais. com Perfeito. efeitos colaterais e pouco potente. E pouco potente. Pouco potente. Então, Aí é você verdade. coloca 2 pedradas nesse paciente com a glicada de 7, não faz sentido. Perfeito. Aí só faz sentido nesses casos aí de benefícios de prevenção secundária. Faz sentido. Mas, enfim, pegando a analogia da hipertensão, de fato é bem parecido com a hipertensão, né? E é uma mudança de paradigma, se você for ver. Na época a gente era estudante, eu sempre entregando a idade aqui, né? Mas a maioria dos pacientes com hipertensão a gente entrava com monoterapia. E a maioria dos pacientes diabéticos, pelo que eu lembro, a gente entrava com monoterapia também, né? Então você vê que duas das grandes doenças, teve a época né, que diabetes, com glicada, em torno de 7, fazia só no estilo de vida, né? É. E eu ainda vejo colegas fazendo isso hoje em dia. Isso. Não colegas endócrinos, nunca vi, mas clínicos fazendo isso. Aham. E não pode, pelo menos metformina de Pelo cara. menos Certo. metformina. E aí isso também hoje mudou-se isso porque também acabou se conhecendo melhor e da fisiopatologia da doença. A história do efeito legado, né? Não, e a história daquele octeto da doença, que o diabetes ele não é uma doença de tipo 2. Ele não é uma doença só que tem resistência periférica ou que só falha no pâncreas. Aí, assim, tem déficit sincretínico, tem aumento de reabsorção de glicose. Então, é como se você dá uma monoterapia, é como se você estivesse tratando só um aspecto da doença, que tem Sim. várias etiologias. Então, você não está tratando muito certo. É Tá. mais ou menos por Perfeito. causa Então, disso. resumindo, de forma análoga à hipertensão, a maioria dos pacientes diabéticos A vai precisar de maioria vai terapia terapia dupla. inicial. A terceira erro que o pessoal também comete, e isso tem sido muito visto hoje em dia com o pessoal pedindo exame à torta e à direita sem necessidade, é pedir cortisol aleatório para dar uma geral. Vou fazer aqui, o paciente está com queixa de fadiga, que já está com fadiga, muito cansaço, chega cansado do trabalho, não sei o quê. Vou pedir um cortisol para ver se esse paciente não pode estar com síndrome de Cushing, alguma coisa assim. Certo. Ou então até para ver se esse paciente não está... Enfim, pede um cortisol aleatório Para uma runheira qualquer. para uma runheira qualquer. A pessoa não tá com muito porque o paciente sono está muito durante o fadigado, não sei o dia. quê, né? E aí tem aquela história da fadiga adrenal, que é uma doença inventada, que não existe. Certo. Mas o que a gente vai comentar aqui é basicamente a dosagem de cortisol aleatório como se fosse um rastreio para a síndrome de Cushing, que isso é completamente errado. E aí, conta aí, Eric. Patrícia já respondeu, né? Nunca eu vou pedir cortisol sérico para triar paciente para hipercortisolismo. Isso não existe. Certo. Não faz o menor sentido, até do ponto de vista fisiológico, fisiopatológico. O que a gente precisa avaliar é fazer um teste de supressão, saber se aquele cortisol ele está sendo produzido de forma autônoma. Então, ele pode vir um cortisol de 30, de 40, até de 10, de 20 aleatório no paciente de síndrome de Cushing. Certo? Não tem um ponto de corte. Então, o ideal seria ou eu tentar suprimir esse cortisol, então uma pessoa normal, eu, Eric, se eu fizer o uso de dexametasona, vai suprimir lá a produção de ACTH pela minha hipófise e o cortisol vai cair.
cortisol sérico, certo? Um paciente com síndrome de Cushing, o cortisol não vai cair. Então, eu faria o teste de Porque supressão. tem um adenoma virado moede coento lá e que ele Sim, o não adenoma ele é sofre- autônomo, então Sim. ele não vai sofrer esse feedback com aquela dosezinha que eu estou dando de dexametasona. Perfeito. Então, eu posso fazer o teste de overnight, que é aquele que a gente faz 1 miligrama, né, em torno de 11 horas da noite e meia-noite do dia anterior, e coleta o cortisol no outro dia. Ou, se eu quiser um teste com melhor acurácia, para fazer a supressão, eu faço o chamado LIDO-1, né, que é aquele que você faz a dexametasona de 6 em 6 horas, por 48 horas, e aí dosa também um cortisol basal, em torno de 8 horas da manhã, para ver se suprimiu ou não. Agora, se eu quiser só o valor de um cortisol sem supressão, aí não adianta eu querer fazer cortisol sérico, que seria a dosagem de cortisol total. Certo? Eu precisaria do cortisol livre. E aí, esse cortisol livre eu posso dosar ou na urina ou na saliva. Então, também para rastreio de hipercortisolismo, eu posso ter o cortisol livre urinário e eu posso ter o cortisol salivar da meia-noite. Aí tem esse horáriozinho aí específico de ter que ser da meia-noite, que é o horário do dia que o cortisol, pelo ritmo circadiano, está mais baixo. E O urinário é isolado ou é de 24 não, horas? não. 24 horas. Certo. Certo? Uma urina isolada, uma amostra isolada não tem valor. Certo. Tem que ser, e aí tem um problema de coleta. Porque depende muito de coleta, tanto é que é um exame que tem que ser repetido, um resultado só positivo, assim, não seria suficiente. Certo. E o cortisol da meia-noite é aquela história de que, como o nível mais baixo de cortisol que eu tenho no dia é a meia-noite, nesse período, a primeira alteração que eu tenho na síndrome de Cushing é a perda dessa queda noturna. Então, tem uma sensibilidade muito boa, e aí o cortisol salivar teria essa utilidade. Então, eu tenho que partir para um desses exames. Ou eu faço supressão com Dexa, ou eu faço cortisol livre na urina ou na saliva. Agora, cortisol sérico, total, dosado aleatoriamente, não serve. Não serve. Então, assim, esses 3 testes, que são os que a gente faz para rastreio de síndrome de Cushing, que é o excesso de cortisol. Lembrando que é um negócio muito raro. Aí, a gente usa esses testes, mais de um, para poder confirmar o diagnóstico da síndrome de Cushing. A dosagem de um cortisol de manhã deveria ser feita se eu suspeito da deficiência de cortisol. Pois é, que eu lembro que tinha uma história dessa, né? Quando vinha abaixo de 3, E aí não sei o ainda quê, tem. tal. Ainda é assim. E ainda Aí, ó, assim. a memória tá boa Então, aqui, ó. se eu tenho suspeita da deficiência, ou seja, a pessoa tem sintoma, não é a pessoa que chegou para mim dizendo que Tá cansada. cansada. Então, a pessoa tem sintomas de hipotensão postural, a pessoa tem hipoglicemia, ou então a pessoa teve uma crise adrenal, enfim. Certo. Se eu tenho qualquer... E lembrando que é uma doença muito rara. Sim, sim. Então, se a pessoa tem um sintoma... E tem outra doença autoimune, por exemplo, porque pode ser uma adrenalite autoimune. Então, tem um quadro clínico lá que justifica. Aí eu posso dosar um cortisol pela manhã, porque aí eu vou ver se ele estiver realmente muito baixo, abaixo de 3, eu vou poder confirmar que ele tem o déficit de cortisol, que seria a insuficiência adrenal. Aí é outra coisa. Joia. Então, acho que se a gente fosse resumir os 3 principais exames para confirmar o hipercortisolismo, a gente teria um cortisol pós-dexa 1 miligrama, cortisol salivar à meia-noite e o cortisol na urina de 24 horas, né? Isso. O ideal é que a gente tenha aí pelo menos 2 desses exames alterados para a gente dizer que esse paciente realmente tem síndrome de Cushing. Então, cortisol sérico aleatório não serve para avaliar Cushing. Perfeito. Patrícia, quarto ponto aqui que a gente separou, das 10 dicas de endócrino que todo médico tem que saber, é relação ao paciente diabético e que vai perdendo função renal até virar dialítico, né? Comuníssimo, né? Dos principais casos de DRC dialítica no Brasil e no mundo é diabetes. E aí fica a bronca, porque assim, a maioria das medicações que a gente está acostumado a usar no paciente diabético, quando ele fica ali com clírice abaixo de 15, já era, né? Não dá para você usar mais porque não tem estudo, a segurança não é tão grande. Como é que eu faço, então, se eu estou com aquele paciente que foi piorando, era um clírice de 30, foi piorando, agora está dialítico, o que é que eu faço com as medicações para diabetes desse paciente? Tá, então, especificamente do paciente dialítico, que está ali com aquela taxa de tração glomerular abaixo de 15, realmente a terapia de escolha é insulina, certo? Então, acaba que o paciente vai precisar de uma dose, inclusive, menor de insulina, porque a insulina ela é depurada ali também pelo rim, então acaba que ele inclusive, uma das dicas que você vê, poxa, o paciente tá usando tal dose de insulina e de repente tá começando a fazer hipoglicemia, você tem que checar a função renal, porque pode ser que ele tenha deteriorado. Boa. Mas, enfim, é insulina. Não sendo insulina, sobram poucas opções com essa taxa de tração glomerular abaixo de 15. E aí que entram as gliptinas, né, que são os inibidores do EPP4. Geralmente eu implico mesmo com as gliptinas, porque são drogas que, assim, atualmente
são seguras, mas elas são muito neutras de todo ponto de vista cardiovascular, renal, IC, e acaba que tem o mesmo custo das glifosinas. E o pessoal ainda prescreve muita gliptina. E não acaba que não prescreve tanta glifosina, achando que a gliptina é bem mais barata e muitas vezes nem é. Mas, no contexto específico desse paciente dialítico ou que está perdendo função renal, aí as gliptinas, sim, são uma opção terapêutica boa, porque elas são seguras e você pode utilizar até taxa de filtração glomerular bem reduzida, ajustando para a função renal, com exceção da linagliptina, que você pode utilizar com a dose cheia até o fim. Certo. Então, a linagliptina é a única que você vai usar com a dose cheia, mas as outras você pode utilizar com redução de dose, cada uma lá, só olhar na sua tabelinha, mesmo o paciente dialítico. Lembrando que elas não são drogas potentes, então são drogas que vão baixar aí 0,7, 0,7 ou 0,8 de glicada. Então, se o paciente tem lá sua glicada de 8, 9, não vai ser só uma gliptina que vai resolver, vai acabar tendo que ser insulina mesmo. Tá, mas algumas dúvidas. Primeiro, metformina, quando você vai para boa parte dos cânceres, eles colocam aquela velha história da creatinina acima de 1,5 em homens, 1,4 em Não é mais assim, não. Pois é, hoje em dia, em que pé anda, a metformina? Aí não vamos generalizar a pergunta. Coisa de 30, de 45, de 15, como é que é o limite que se usa A hoje gente em já dia? fez um podcast sobre Eu isso. sei, mas... Então, Pessoal. a gente já fez um podcast sobre isso, mas basicamente, taxa de filtração glomerular abaixo de 30 Certo, está contraindicado. beleza. Então, no dialítico já foi, né? E aí, Inibidor de SGLT2, como é que fica? inibidor de SGLT2 em bula. Empaglifosina está com taxa de filtração glomerular contraindicada abaixo de 30. DAPA vai mudar, mas ainda está 45. Então, 30. Lembrando que a gente tá gravando no finalzinho de 2021, né? É. Porque talvez alguém escute depois. Não, já Então, mudou. Tá? isso. Então, de regra, em bula, Certo. elas estão contraindicadas para taxa de filtração glomerular abaixo de 30. Tem estudo que usou abaixo disso? Tem. O próprio Creedence, ele usou com taxa de filtração glomerular até 25. Certo. Então, os nefrologistas têm usado, e até, se eu não me engano, o Cadigo deu uma 20 a 25, se eu não me engano, né, que eles estão colocaram. usado né? aí até 25 como uma terapia meio off-label, mas ainda com segurança. Assim como, por exemplo, análogos de GLP-1, também em bula, eles são contraindicados para taxa de filtração glomerular abaixo de 30. De 15. De 30 em bula. Mas lá Sim, no a gente pode Cadigo, usar tá até- usando também está sendo autorizado para usar até 15. Bem, mas o fato é que Enfim. até final de 2021, dialítico não pode. Isso aí Dialítico não não tem pode. dúvida, né? pode. Não, dialítico não. Que pode ser que daqui a 1, 2 anos a gente já tenha evidência de glifosina Isso, para isso. dialítico também, né? Enfim. Agora é importante lembrar que quando a gente vai fazendo o inibidor do SGLT2 para esses clearances mais baixos, não é para controlar a glicada do paciente. Certo. Né, mas pelo seu efeito renoprotetor, de renoproteção. Porque Então quanto- cai sua potência em relação ao controle glicêmico. Certo, certo. Que também já não é essas coisas todas, né? Que na hora que você bota SGLT2 em cima de outras drogas, a queda da glicada, eu acho que era de 0,3 no Emparreg, se eu não me engano. né? Depende, né? Se o paciente ele sai de uma glicada mais alta, ele até consegue ter uma queda de glicada Certo, boa. certo. Mas quando ele está com a taxa de filtração glomerular muito prejudicada, o efeito dele também glicosúrico diminui. Certo. Então você não usa com esse fim muito, você usa Tá. mais com efeito renoprotetor, aquela história da arteríola referente e tal. Perfeito. Só uma observação importante sobre a pioglitazona, porque o pessoal mais atento, que foi ver lá ajuste para dose, deve ter visto que, poxa, a pioglitazona não precisa ajustar com taxa de filtração glomerular estimada abaixo de 30, menor que 15. Mas veja, é uma medicação que realmente não precisa de ajuste, mas que causa retenção hídrica, ganho de peso. A gente não vai prescrever para um paciente que está em terapia dialítica. Isso, A gente vai Fratura. usar fratura, né? É A gente tudo vai que usar o o renal bom senso. crônico É não tudo que o pode, renal né? crônico não quer. É a história, Tá. pode, mas não deve. Isso, Até pode, mas não deve usar. Então, em resumo, aquele diabetes mais bonzinho, né? Melhor controlado, uma gliptina pode ser suficiente. Se controlou um pouco mais, vai ter que iniciar a insulina. Beleza. Quinto ponto agora das 10 dicas de endócrino que todo mundo tem que saber, Ícaro. Diz aí, a gente vê muito na carta, chega aquele paciente com pressão pipocada, 200, sistólica e tal. Aí sempre chega o residente e fala, não, isso aqui a gente vai ter que investigar a hipertensão secundária e tem lá, né, os red flags pra gente pensar em hipertensão secundária, que é razoavelmente comum em hospital universitário. E aí, assim, entre as várias causas, a gente tem até o mnemônico, né, Ceará, C de coarctação, E de endocrinopatias, A de apneia do sono, R de rim e A de anticoncepcional e outras drogas, que pode subir pressão.
Mas, assim, desses todos, é muito fácil você pensar, apneia do sono, resolveu já lembrei e tal. Agora, a endocrinopatia, ele subdivide um bocado de outros grupos, né, que podem causar. Então, diz aí, quais são as endocrinopatias que o cardiologista, o clínico, tem que lembrar como causa de hipertensão arterial secundária? Eduardo, nesse ponto, o endócrino tem uma participação fundamental. Assim, não é incomum que a gente receba paciente encaminhado do cardiologista para investigação de causas endócrinas de hipertensão secundária. Sem dúvida. Que a gente vai pensar de cara hiperaldosteronismo primário, que é hoje a principal causa de hipertensão secundária, tá? E para isso, não vamos esperar que o paciente tenha hipocalemia, por exemplo, né? A gente sabe que Que é o que cai na questão de prova, né? Aquele potássio 2,8, aí fica fácil, né? É o clássico, mas a maioria dos pacientes não vai ter hipocalemia. Então, pensar em hiperaldo. Falando de adrenal, pensar também em feocromocitoma, que também, classicamente, a gente pensa naquela tríade, né? Cefaleia, palpitações, sudorese, crise hipertensiva associada, mas a maioria dos pacientes só vai ter uma hipertensão, muitas vezes uma Persistente. hipertensão de difícil controle. Sustentada, né? Isso. Perfeito. Ainda falando de adrenal, Cushing, né? O hipercortisolismo, seja ele endógeno ou exógeno, está associado com hipertensão secundária. Vamos para a tireoide. Tanto o hipo quanto o hipertireoidismo causam hipertensão. E aí tem aquela diferença que a gente aprende na faculdade, né? Isso. Hipotireoidismo causa mais uma hipertensão diastólica, por aumentar a resistência vascular periférica, enquanto que o hipertireoidismo causa mais uma hipertensão sistólica, por Pelo aumentar alto mesmo a questão de débito cardíaco. E a gente vai entrar nos mais raros, acromegalia, então o excesso de hormônio do crescimento, o IGF-1, causa aumento da volemia, espessamento da musculatura arterial, podendo causar hipertensão. A gente sabe também que o hiperparatireoidismo, os estudos mostram que pacientes com hiperpara têm uma maior incidência, uma maior prevalência de hipertensão arterial e manifestações cardiovasculares, eventos cardiovasculares. Então, essas são as principais causas endócrinas de hipertensão secundária. Beleza. Querem complementar? Porque, assim, aí muitas vezes você vê o pessoal atirando para todo lado, né? Mas, assim, sem ter nenhum estigma, por exemplo. Não, você mas- pensar, né? Mas eu ia comentar isso. De hipercortisolismo, não é obrigado você ter aquele Não, puxo perfeito. de livro. Giba, né? Da Não é? estria violácea. Às vezes né? tem um subclínico que vai se expressar com hipertensão, um paciente já com pré-diabetes ou com diabetes, com osteoporose, uma obesidade, um sobrepeso. Perfeito. Não é aquele quadro. Mas, por exemplo, florido. a acromegalia, vocês costumam ver sem ter já aquelas alterações de feição? Dificilmente. Não, é difícil. Não é comum, dificilmente. né? Você não vai fazer um rastreio de acromegalia só porque Pois é. baseado Porque é na hipertensão. hipertenso, não. E tem muita Tem gente que que ter gosta de características. pedir a dosagem de GH nesses casos, Aí é né? outra Que- coisa. Não. Que é para pedir GF1, na IGF-1. verdade. GF1, como triagem. Perfeito. Mas assim, só se a gente for sistematizar, a gente gosta de... Você colocou o Cushing na adrenal, mas a maioria dos Cushing a gente termina colocando na cabeça, né? Para lembrar, assim, 2 na cabeça, que seria acromegalia e Cushing, 3 no pescoço, que seria hipotireoidismo, hipertireoidismo, hiperpar, e 2 na adrenal, que seria hiperaldo e fel, né? Então, assim, só para quem está vendo agora que não é endocrinologista, se a gente for investigar essas 7 patologias, né? Então, pense em acromegalia, porque o paciente tem estigmas e tal, seria dosagem de IGF-1. Pra Aleatória começar, tá mesmo, bom. né? Isso, Em pra uma amostra começar, Mas tá isolada tem bom. que ter, sangue a e tal. acromegalia você encontrou. Sim, com a face, né? face. aquelas Pra coisas. começar GF1, isso. Beleza. E aí manda pro Cushing. endócrino. Beleza. Cushing a gente já falou. Cushing a gente já falou lá no segundo, terceiro ponto. Perfeito. Hipertireoidismo e hipotireoidismo. TSH. TSHzão, TSH. velho de guerra. A gente vai falar de TSH daqui a pouco também. Hiperpara. Cálcio. Precisa nem estar pedindo PTH. Nem PTH, não. Só o cálcio. não tem essa necessidade de sair pedindo. Todo hipertenso sai pedindo PTH. Certo. Cálcio no mínimo. Beleza, É. perfeito. E pra fel, agora, o que é que a gente pediria aí pra dar? Eu sei que tem algumas opções, mas geralmente pra dar aquela Se a triada pessoa ali. puder, metanefrina sérica. É o melhor exame. É o melhor exame de Mais triagem. sensível. Então faça Perfeito. só metanefrina sérica. Se você vier negativo, está excluído. Beleza. E o hiperaldo primário. Aldosterona e Sobre atividade atividade plasmática de renina. renina. Perfeito. Então, Não é a renina, geralmente, embora a gente possa até transformar, fazer alguns cálculos, mas o ideal é a atividade de renina plasmática. perfeito. Para que a gente faça a relação, né? Aldosterona por atividade plasmática de renina. Perfeito. Então, assim, com isso a gente cobre as 7 principais endocrinopatias que causam Isso. né, hipertensão secundária e que exames a gente pediria como médico não endocrinologista para triar isso. Mas, obviamente, teve qualquer dúvida ali, pede o apoio ali do povo da endócrina. Até que aí porque já isso é mais específico, né? rastreio. Isso, É, isso. aí depois vai depois vir tem a confirmação, confirmação. que aí... Todo e aí, aquele buraco é mais fluxograma. tudo assim. aquilo. E aí é uma Cheio de coisa- zona cinzenta. É uma Certo. coisa muito importante, muito importante.
é não pedir exame de imagem. De cara, né? Porque o pessoal já vai pedir atomo, né? Então, por favor, não peça atomo de adrenal, não peça ressonância de hipófise antes de fazer esse rastreio, porque aí você vai flagrar um incidentaloma, que não é incomum, até 10% da população tem incidentaloma hipofisário, até 30% da população pode ter incidentaloma adrenal, dependendo da idade. E aí você vai ver lá um incidentaloma e falar, eita, tá vendo? Sabia que era hipertensão secundária, era por conta disso aqui. Aí pronto, dá tudo errado, porque o paciente às vezes vai ser operado e não vai resolver o problema dele. Perfeito. Outra coisa que eu falei, não peça PTH logo. Um dos motivos para eu ter falado isso é porque muitos pacientes estão usando tiazídico, né? Hipertensos usando Sim, tiazídico. E o tiazídico aumenta o PTH. Boa. É causa de aumento não sendo hiperparo. Então, vai ser aí uma confusão para dar esse diagnóstico depois. A gente vai ter que suspender o tiazídico, reavaliar. Aí. Não pede um cálcio. Se Essa o cálcio dica aí foi está boa. alto, prossegue a investigação. Tá normal, deixa quieto. Show de bola, gostei. Sexto ponto agora, 10 dicas, né, de endocrinologia que todo médico tem que saber. O sexto ponto é o seguinte, na cardio a gente vê muito, obviamente, paciente que está usando amidarona, principalmente em hospital universitário é só o que tem, né, paciente com cardiopatia estrutural, fração de ejeção lá embaixo, extracístole e tal. E aí fica o seguinte, a gente sabe que um dos efeitos colaterais da amidarona é tireoide. Pode pegar pulmão, pode pegar fígado, mas tireoide é provavelmente os que a gente se preocupa mais. E aí, como é que deve ser o rastreio desses pacientes que usam amidarona em relação à tireoide? Eduardo, isso é importante porque é incrível, assim, a amidarona, um comprimido de amidarona tem uma quantidade absurda de iodo, muito maior do que aquela que a gente costuma ingerir habitualmente. Dá pro ano todo, né? Um comprimido de amidarona dá o ano Praticamente. todo. Exatamente. Literalmente. Porque a amiodarona persiste aí. Se você suspende, ela fica um ano aí de efeito do iodo. E aí ela tem um potencial de causar tanto hipo quanto hipertireoidismo. Quando a gente está falando de uma população em que existe uma suficiência de iodo, a gente vai ver uma maior prevalência do hipotireoidismo. Certo. Como se ela causasse aquele efeito Wolff-Chaikoff, bloqueia a produção de É o hormônio novo, tireoidiana. isso aí tem o sétimo período da faculdade. Isso. Certo. Agora, se há uma deficiência de iodo, a tireoide vai aproveitar aquele iodo disponível para produzir novos hormônios tireoidianos e aí a gente vai ter uma prevalência maior do hipertireoidismo. Certo. Então, por isso que a gente tem que estar atento em vigiar a função tireoidiana desses pacientes que estão usando a amiodarona. O ideal é que a gente tenha aí pelo menos uma função tireoidiana basal desses pacientes, né? Certo. Para ver se ele não já tem, de repente, uma doença de Graves, um hipotireoidismo por Hashimoto, e você vai culpar a amiodarona que o colega da cardio iniciou, Perfeito, né? perfeito. E aí, naquele paciente que já está usando a medicação, a gente vai fazendo esse acompanhamento. Algumas referências sugerem aí a cada 3 meses, pode ser um bom tempo. Lembrando que existem algumas alterações que acontecem no início do uso da droga, como, por exemplo, elevação do TSH, que não necessariamente significam que o paciente já tenha um hipotireoidismo. Certo. Então, a meio gente tem uma que estar atento a isso adaptação, também. assim, Perfeito. do início. Altera o TSH, mas não altera T4 livre e tal, ou pode alterar também? Pode até alterar no início, porque essa sobrecarga de iodo, como se fosse assim logo no início, então a tireoide ela dá uma bloqueada na Dá uma entrada atordoada ali na tireoide. E aí aumenta um pouquinho o TSH, mas isso é visto com muita frequência e é uma Certo. coisa transitória. Então não é nem bom você dosar o TSH tipo no primeiro mês que o paciente está usando Exato. amidarona, porque aí você vai ver o TSH alto, vai achar que o paciente desenvolveu hipotireoidismo, vai te atrapalhar. Se não vai mudar a conduta, não pede. Não vai. Porque, Espera aí nesse começo, né, um pouquinho. porque isso daí é como se fosse uma forma de adaptação da tireoide. Aí, se isso persistir além do terceiro mês, sexto mês, Certo. aí você fala, não, realmente o paciente desenvolveu hipotireoidismo. Aí você trata. Lembrando que é importante acompanhar porque, primeiro, hipotireoidismo é muito oligossintomático, né? Sintomas atípicos. Aí você pensa, poxa, Ícaro, mas o hipertireoidismo dá sintomas bem clássicos, né? Mas a amiodarona mascara esses sintomas, como, por exemplo, taquicardia. Então, realmente, o ideal é acompanhar a função tireoidiana desses pacientes. Perfeito. Uma dica que o pessoal da CAT sempre fala aquele negócio, era que aquele paciente estava controlando a FA bem, e aí depois de um tempo, depois de uns meses, ele começa a FA que fica voltando toda hora e tal, aí poderia ser hipertireoidismo, né, desencadeado pela amidarona, né. Esse tópico também a gente já discutiu em mais profundidade, inclusive como é que trata, né, o Já. cara subtipo no outro podcast lá do Cardio Papers. Pode olhar lá. Se o pessoal tá escutando aqui pelo Endocrino Papers, vai lá, coloca Cardio Papers, tireoide, que vai aparecer esse podcast inteiro. Mas tema bem importante para o cardiologista, né? E a gente tem até um mnemônico lá, quem quiser ver depois treta, né, da amiodarona, que você tem que pensar em olho, enfim, função pulmonar. E a tireoide está lá no começo, logo é o T do treta, né? É a tireoide que a gente tem que ficar monitorizando. Esse é o sexto ponto. Sétimo ponto. Eric, quando é que eu devo dosar vitamina D em consulta de rotina? Não devo dosar, diz aí. Depende do paciente. Né? Essa história de estar dosando para todo mundo, chegou, já sai com uma solicitação ali de uma vitamina D, não é recomendado. Porque aí, de novo, vamos diagnosticar, overdiagnóstico de deficiência de vitamina D e tratar pessoas que não precisavam ser tratadas.
né? É um tema polêmico, mas que ainda assim carece de algumas respostas aí na literatura. Mas qual é o posicionamento atual? Né? E aí tem um posicionamento recente da Sociedade de Patologia Clínica aqui do Brasil, junto com a SBEM, que é a Sociedade de Endócrino, né? Em que você só deve pedir para aqueles pacientes que têm alto risco de deficiência de vitamina D ou de doença osteometabólica. Por né? exemplo? Idosos. São né? muitos. São muitos. Idosos acima de 60 anos deveria. Certo. Certo? Certo. Pacientes já com doença osteometabólica, como osteoporose, com hiperparatireoidismo. Certo. Pacientes com doenças crônicas inflamatórias ou autoimunes, você deveria também solicitar. Gestantes é outro grupo de pacientes que é recomendado você dosar. Agora, é melhor a gente memorizar quem não deveria. No caso da gestante, porque a bronca seria pro feto, provavelmente, Feto. né? Embora isso também seja careça muito bem a ainda. opinião de especialista, pelo visto. Bem a opinião de Tem especialista. alguns estudos que mostram que deficiência de vitamina D pode estar associado com pré-eclâmpsia. Também poderia dar problema para a própria Certo. gestante. Tá bom. Mas não tem nada dizendo que ao repor você vai Isso. diminuir o essa risco. é Essa é a pergunta, grande né? questão. Essa é a grande pergunta. Agora, quem você não deve dosar? Pronto. O jovem, certo? Abaixo de 60 anos, A sem gente doença aqui, né? nenhuma. Ó, quero ser ninguém classificado aqui- como jovem alguma não, vez aqui, com pronto. certeza. Todo mundo, nenhum de nós tem indicação de dosar. Vitamina D. Não, Quer dizer, mentira, eu tenho Patrícia doença celíaca. tem. Patrícia tem, é a Olha, aí a única. pessoa está até dizendo as comorbidades. Eu tenho doença celíaca. Síndrome de má absorção é Certo. indicação. Mas Certo. um jovem sem doença crônica nenhuma, saudável, Tá. não precisa Não precisa. dosar. Aí outra coisa Não, que e lembrando que o jovem a gente tá dizendo abaixo de 60 anos aqui. Abaixo de 60 anos. Perfeito. Aí, outra indicação que também tem lá e que também abre coisa controversa, porque aumentaria muito a quantidade de pessoas que precisam, são pacientes com obesidade. Porque Certo. os pacientes com obesidade, eles têm, assim, a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel que fica acumulada no tecido gorduroso. Certo. Então, ficaria menos disponível na circulação. E faz aí, sentido. aumentaria realmente mais, assim, o leque de pessoas que... Porque o quê? É quase 20% da população, né? Já brasileira, né? Que tá por aí, né? A grande questão é que a gente não sabe, tem essa indicação mesmo, a gente não sabe se sim, mas ok. O obeso tem níveis de vitamina D mais baixos que o não obeso, mas traz alguma repercussão clínica Isso. para ele? Isso. A gente não sabe disso. É. Então, é uma recomendação você dosar, porque quer que não, você vai encontrar mais nessa população, mas se repor nessa população vai ter algum benefício? Clínico, Não, né? é benefício Porque se clínico. for, benefício laboratorial, eu repus Aumentou. e aumentou. É Não, óbvio que claro, vai aumentar, né? Mas eu não sei se eu estou tratando alguma coisa. Exatamente. Mas isso é crucial, né? Porque em medicina, muitas vezes, o pessoal... E o paciente, às vezes, é aquele negócio. Ele vai no médico, que ele segue lá os guidelines, não pede, beleza. Tá lá. Aí ele vai para um segundo médico agora que pede e fala, meu Deus, você tá com a Tava vitamina baixo. D baixa e tal, e você repõe. Esse médico é muito bom, pelo amor de Deus, né, tal. E você não tem. E é muito difícil porque muito médico não entende essa relação de causa e efeito clínico e, né? Imagina o paciente, né? É complicado, realmente. E se você faz todo o storytelling ali pro paciente, é a mesma história do stent. Eu coloquei stent aqui numa lesão de 60% num paciente assintomático, que a gente sabe que não tem benefício. Mas na hora que o cardiologista fala, ou qualquer outro médico, não, essa lesão pode lhe matar, eu coloquei um stent e resolveu. É óbvio que o paciente tende a se sentir mais seguro com essa E esse narrativa, negócio né? Esse negócio da vitamina D é uma panaceia, porque assim, se você cruzar no PubMed, deficiência de vitamina D com Com qualquer tudo, doença qualquer que você doença. pensar, vai ter Pois é. uma associação, porque é uma coisa muito comum. Lógico. Agora, Então, se tem associação Relação causa e efeito, Não teve a história da Covid também, da vitamina D? Nossa, teve essa mesmo. Eu tinha Teve. esquecido já. tem Jesus. tudo, qualquer coisa que você colocar lá no PubMed tem associação. Porque Que é uma coisa é- muito comum. Que é um dos, provavelmente, 10 mandamentos da medicina E tem- baseada em evidência, que associação não é Não é causalidade, causa e né? Pelo amor efeito, de Deus, né? exatamente. E outra coisa que a gente tem que lembrar é que a técnica de dosagem da vitamina D não é boa que a gente utiliza. Aham. Tem muito erro de dosagem. Porque dosar vitamina D é um hormônio. Dosar Certo. hormônio não é uma coisa simples. Sim, sim. Não é que eu posso confiar 100% que ela tá ali qualquer na minha laboratório, frente, no né? laboratório. Existem as técnicas mais adequadas para dosar a vitamina D, por exemplo. E Uhum. a maioria dos laboratórios que a gente faz não é a técnica mais adequada. Certo. Então tem muito erro de dosagem também. Então a gente tem que individualizar bem o paciente para que a gente vai fazer, Tá. para não fazer E uma aí, reposição outra inadequada. coisa, né? Que é essa história de se você acaba pedindo para todo mundo, pessoas jovens, sem obesidade, sem qualquer outra má absorção, sem uso de corticoide, enfim. Aí você vai acabar achando valores limítrofes ou até valores baixos. Você vai falar, Patrícia, mas besteira. Repõe uma vitamina. Besteira é repor vitamina. Mas é aquela história. Você vai repor uma vitamina que às vezes, se você repuser errado, pode até intoxicar. Sim. Primeiro Vez por ponto. outra a gente Porque vê, né? tá sendo mais Procalcinose e tal, comum né? hoje em dia, né? Tem uma galera aí fazendo reposições, doses altíssimas Isso, diárias. então- Né, eu pode lembro que intoxicar. o ambulatório da Card fica do lado da nefro lá. Eu me lembro algumas vezes o pessoal dizendo, ó, mais uma nefrocalcinose por causa de Então, excesso de reposição, né? pode acontecer problema. E não é
barato também não. Então, assim, vai doer na sua saúde, vai doer no seu bolso. Pra quê? Só pra você ver um resultado. Ah, não, Normal. era 22, Cosmética, agora tá né? ótimo, tá Cosmética. 32, enfim. Não, e isso, lembrar do valor também, né? Porque muita Também. gente acha... Ainda tem isso. Tem isso do valor. É o que é o 20, valor é normal? 30. É 20, é 30. Esse Pois mesmo é. grupo para qual você vai dosar é o grupo em que você espera uma vitamina D acima de 30. Idosos, doença metabólica, obeso, síndrome da absorção, drogas que Sim, aumentam a chance como glicorticoide, antirretrovirais, enfim. O grupo de jovens saudáveis é acima de 20. Exato. Ah, não é pra sabia estar que acima era- de pronto, 30, não. perfeito. É pra tá... Então, se veio 24, tá bom. Tá ótimo. Eu tá sempre tinha normal, essa não vou dúvida de repor 20 nada. e 30, quem era o quê? Pronto, ótimo. Agora, claro, eu tô falando isso agora aqui no final de 2021, pode ser que saia algum trabalho e mude depois, mas no momento é o que a gente tem Lógico, que seguir. perfeito. Então, assim, só para facilitar a vida de quem está ouvindo a gente vai pedir vitamina D, né, para aquele paciente que tem alguma doença osteometabólica, osteoporose, osteomalácia, um raquitismo, pacientes que têm algum fator de risco que interferem na produção da vitamina D, como paciente idoso, paciente com doença hepática crônica, doença renal crônica. Paciente tem alguma condição que interfere no metabolismo da vitamina D também é importante, como o uso de anticonvulsivante, fenobarbital, carbamazepina, que a gente vê muito, né? E paciente com doença desabsortiva. Não é isso, Eric? Então, Tem fator de risco de deficiência ou para doença osteometabólica? Dosa. Não tem. Isso. 60 anos sem comorbidades, passa quieto. Vai Passa direto e não quieto, perde. Beleza. Oitavo ponto agora, oitava dica de endocrinologia que todo médico tem que saber. Esse aqui é comuníssimo, né? Você chega lá... Esse é comum. Você chega no hospital, o paciente já é diabético prévio, usa, sei lá, metformina, alguma outra medicação na glicazida, alguma coisa assim no posto. E aí interna lá por infarto, um AVC, qualquer coisa do tipo. E aí o clássico é você deixar aquele esqueminha de glicose sempre, né? Glicose, glicemia capilar entre 200 e tanto, faz tanto, entre 250 e 300 faz tanto de insulina regular. E fica assim, né? Primeiro dia assim, segundo dia assim, terceiro dia assim, chega lá 300 e pouco, não, faz aí as tantas unidades que tem na prescrição e dá uma semana de internação e o paciente está hiperglicêmico, você, né? O cachorro correndo atrás do rabo e não se resolve nunca, né? Então, qual é o problema aí, Patrícia, dessa parte do sliding scale que o pessoal chama? Né? O tratamento, assim, do diabetes hospitalar nem é o objetivo daqui, né? Porque é só um ponto que a gente está falando. O que a gente vai falar é só da questão do slide scale, que o slide scale é justamente essa tabelinha de insulina baseada no valor da glicemia capilar isolada. Então, se você fizer só isso, sem deixar uma dose de insulina basal para o paciente, enfim, você só tirou tudo que o paciente estava usando e deixou só essa tabelinha, isso está errado. Certo. Aí está errado por quê? Porque, veja, o paciente tem uma doença crônica que é o diabetes. Aí você chega lá, tira os medicamentos dele e deixa só a tabelinha. Como se a glicemia dele fosse uma febre. Então, a pessoa está com febre, eu vou lá e dou o remédio para febre. Isso é uma coisa, mas ele não tem uma febre. O paciente que tem diabetes, ele tem diabetes sempre. Sim. Então, ele precisa de um tratamento sempre. Eu não vou só tratar quando a glicemia estiver alta. Isso acaba levando a muitas doses altas de insulina no momento da hiperglicemia. Aí o paciente faz hipoglicemia no próximo horário. Aí o próximo horário suspende a dose da insulina. E aí ele fica na história da montanha-russa glicêmica, né? Variabilidade glicêmica, né? Seria a mesma analogia de a gente pegar um paciente hipertenso crônico, suspender tudo e botar captopril se pressão É, sistólica acima de 160. É a mesma coisa. Né? Vai ficar nessa mesma caqueada. mesma Sobe, coisa. desce e tal. Não, e essa variabilidade glicêmica alta aumenta a mortalidade hospitalar. Sim. Né? A gente sabe que isso é deletério, então por isso que é errado você deixar esse Deixar o esquema. slide scale. Então, assim, às vezes não, a maioria das vezes a gente deixa uma tabelinha de correção. Sim, mas é para ser acrescentada aquela insulina basal que o paciente que se internar e vai ter alguma doença lá, alguma doença agudizada e tal, a gente vai deixar uma prescrição de insulina basal para ele e vai deixar uma tabelinha de correção adicional, mas que não pode ser o tratamento único, isolado, porque isso acarreta realmente uma variabilidade glicêmica muito grande e suas consequentes mortalidades. inclusive, Perfeito. há estudo que já comparou, né? Paciente que ficou apenas com esquema de correção, usando insulina regular, e paciente que fez insulina basal bolus, insulina lenta uma vez ao dia, insulina rápida antes das refeições. E esses pacientes do esquema basal bolus tiveram um melhor controle glicêmico. Então, realmente, isso é uma recomendação também que é baseada em estudo. E o melhor controle glicêmico vai interferir até em tempo de internamento hospitalar, Menos infecção, menor mortalidade. Perfeito. Aí a gente fala sobre isso em outro podcast. Isso aqui vai merecer um podcast. Merece um isolado. inteiro para ele. Certamente. Nono ponto agora, nona dica de endocrinologia que todo médico tem que saber. Eric, a gente vê muito aí, às vezes, o pessoal prescrevendo testosterona para paciente que está, né, paciente jovem, que está com a testosterona, inclusive, no limite da normalidade e tal, enfim.
Hoje em dia, resumindo, para ficar de dica pro pessoal, quando é que você deve repor testosterona? Diz aí. Quando o paciente tiver deficiência de testosterona. Agora a gente tem que dizer o óbvio. A gente está vivendo uma época da medicina que a gente tem que reforçar o óbvio. Então você só vai repor se houver deficiência. Não há nenhuma indicação de você repor testosterona para quem tem níveis normais de testosterona dosados. Perfeito. Né? Só lembra aí os níveis, mais ou menos. Pronto, pessoal. isso assim, o nível que eu vou utilizar, as diretrizes do ponto de corte, elas diferem um pouquinho, né? Mas de uma forma geral, 250, 260, abaixo disso seria deficiência, mas não é só isso. Né? O paciente tem que ter a deficiência laboratorial, o registro, mas com um contexto clínico de hipogonadismo. Certo. Né? O paciente que está completamente assintomático, talvez aquela testosterona que está baixa tenha algum erro Melhor laboratorial. repetir, né? Repetir, procurar alguma condição clínica, que a gente sabe que existem várias, que diminui uma proteína que carrega a testosterona, que é SHBG, e que Certo. vai falsear para baixo o nível de teste total. Avaliar se não é o caso de pedir também uma testosterona livre. Ou seja, esse diagnóstico também não é um diagnóstico único, exclusivamente feito com exame e só laboratorial, não. Ele é clínico laboratorial. Certo. Então você precisa ter aí a clínica sugestiva e um exame repetido, confirmado, deficiência. Confirmou, investigar a causa, claro, né? Vou sair aqui já iniciando testosterona. Investiga a causa, determina a causa, que às vezes é uma causa que você, por exemplo, hiperprolactinemia. Eu vou tratar hiperprolactinemia, não vou repor testosterona. Perfeito. Né? Investigou tudo certinho, inicia, não tem contraindicação. Que inicia seria a mesma testosterona. história de você pegar um paciente com anemia e sair passando ferro já. Nem Isso, sabe se tem um não sei nem câncer qual é de a colo, etiologia. alguma coisa e tal, né? E aí deixou passar batido. O Exatamente. diagnóstico era muito mais importante, no final das contas, né? E Eric comentou da situação em que você vê um paciente com a testosterona limítrofe baixa e o paciente não tem sintoma. Então, assim, isso daí, a pessoa que não está habituada, que não é endocrinologista, poderia até ficar em dúvida, né? Poxa, mas está baixo esse exame. Mas o que a gente vê, muitas vezes, é paciente que está com exame laboratorial normal. Normal, muito comum. Normal. Um valor de 400, 500 de testosterona. E aí tá com queixa. Tá com queixa, né? Tá Porque dormindo, tá tá cansado. E aí, pronto. Aí a pessoa, não. Realmente, essa é a causa. E aí vai querer repor a testosterona Que no aí ombro. realmente faz sentido algum, né? Você Não, dizer, não, essa nenhum. coisa é normal, mas ela é normal, mas é escondida Minha ali, não sei o gente, quê. mas Mas sabe o que é que acontece? A pessoa está se sentindo cansada. Aí vai fazer a teste. O que é que vai acontecer quando fizer a teste? Óbvio que a pessoa vai se sentir mais disposta. É óbvio, você está injetando testosterona. Sim, sim. Né? A pessoa, olha, aquele médico é muito bom. Aham. Ele descobriu que eu tinha deficiência de testosterona, mesmo o exame dando normal. Mesmo Olha, não que dando coisa normal. fantástica. Então, assim, a gente tem que ter cuidado. Não, e né? lembrar de todos os efeitos colaterais, né? Sim, que, há né? riscos associados a isso. Inclusive cardiovascular, né? A gente sabe Sim. que hormônios, de forma geral, né? Quer seja em homem, quer seja em mulher, aumenta o risco de trombose, evento Isso. coronariano, né? E Então não são aí- complicações simples, né? Tanto que a testosterona, ela, inclusive, é contraindicada se o paciente tiver, por exemplo, a última diretriz, ela coloca, se o paciente nos últimos 6 meses teve algum evento cardiovascular, não é para iniciar, é para esperar passar um tempo para poder iniciar. Que é a Pelo mesma coisa do próprio TRH efeito. também, né? Quando você Isso, pega. A isso. SBC vai até um pouco mais longe em relação à TRH. Ela diz que se a paciente terapia de reposição hormonal, né, em mulheres, se é de alto risco ou muito alto risco cardiovascular, você deveria evitar. É, né? contraindica mesmo. Então, mas a gente sabe que alto risco, às vezes, né? Pega ali, né? Um pouquinho mais de idade e tal, já pontua muito por causa de idade e tal. Então tem que lembrar isso, não é uma coisa que, vamos usar, se melhorar, melhorou, se não melhorar. Não é assim, né? Não é tão simples. jeito Tem nenhum. vários efeitos colaterais aí que tem na jogada, né? E mesmo aí quando você fez tudo certo, tá tudo certo. Você viu realmente o paciente tinha uma hipogonadismo, você olhou, viu a causa, tratou. O objetivo também é deixar a testosterona dentro do limite da normalidade. Não é no limite superior Não é deixar no ou limite acima. superior Botar ou um acima. dormido de Como testosterona. tem muita gente aí achando que Quanto mais alta, melhor. Tá errado. Aham. Tá errado. Não é assim. Quanto Quanto mais alta, maior o Mas, risco gente, de efeitos colaterais. Perfeito. Então, resumindo isso, vai repor quando os níveis estiverem abaixo do E o esperado paciente e o paciente tiver- for sintomático. Isso. Perfeito. Agora, 10ª e última dica aqui das 10 dicas de endócrino que todo médico tem que saber. Ícaro, muito comum também você chegar no consultório e o pessoal pedir TSH de rotina, né? Junto com colesterol, com glicemia e assim por diante. Quais são as indicações hoje em dia dos guidelines para você solicitar TSH para o seu paciente? Ótima pergunta. TSH parece que virou hemograma, né? Atualmente todo mundo pede para todos os pacientes. Ultrassom de tireoide parece que virou hemograma. É a Quanto mais baliza vai, TSH. Não, e não só pede, como repete todo ano, ou a cada 6 meses, enfim, porque vai quem, Ou de né? 3 em 3 meses, às vezes. E assim, de fato, o TSH, se a gente pudesse escolher só um exame para avaliar a função tiroidiana, esse exame seria o TSH.
Mas a gente tem que buscar a função tireoidiana, ou se houver uma suspeita clínica, seja do hipotireoidismo ou do hipertireoidismo, ou ainda a gente sabe que para o hipotireoidismo existem indicações de rastreio. Então, paciente que tem alguma síndrome genética, como Turner, síndrome de Down, paciente que já fez aí radioterapia cervical, paciente que tem diagnóstico de outras doenças autoimunes, tem um maior risco de Hashimoto, é interessante fazer uma pesquisa de doença tireoidiana. Pacientes com mais de 60 anos também têm indicação de fazer essa pesquisa, Também. de dosar a TSH. Então, assim, se a gente tiver sintomas de hipo ou hipertireoidismo, ou se esse paciente se encaixar em alguma situação de rastreio dessas doenças, como essas que eu citei do hipotireoidismo, aí sim a gente deveria dosar. Se tiver disponibilidade, pode ser o TSH, um T4 livre, né? Mas minimamente um TSH. Mas ele não é um exame, assim, não deveria, né? Da mesma forma lá que a gente já falou, da vitamina D, se é um paciente abaixo de 60 anos, sem nada, não deveria dosar TSH. Isso. Com exceção da gestante, né? Que também é outra população que... Fazendo analogia, eu não tenho indicação de fazer De fazer dosagem, um TSH. mas Patrícia tem por causa da doença celíaca. Exato, que é a coitada doença de autoimune. mim. E na gestante, que também é outro imbróglio, mas a maioria das sociedades acha que vale a pena, de fato, é um período curto, né, da vida da mulher. E ali, que vale a aumenta pena. muito a taxa de abortamento, né? Aumenta. Quando tá com o TSH. Quando tá muito alto. Certo. Também é outra história. Outra situação em cardio que a gente dosa muito é paciente com FA, né? Que aí, Sim, né, é tá- outra coisa. Claro, é uma indicação. Porque aí, exato, Isso, que aí a poderia mesma coisa, ser o a gente reflexo dosa do- quando o paciente tem osteoporose, para você ver uma causa secundária. Mas o paciente tem alguma coisa identitária. Não é aquele que chegou lá e você fez Exame de rotina. um assim, check-up, não é? Perfeito. Não um check-up. Exatamente, TSH não é exame de check-up. Exatamente. Tanto a osteoporose como a FA são consideradas manifestações do Perfeito, hipertireoidismo. perfeito. Então a gente está Isso, pedindo isso. já com a suspeita, né? Isso. E, porque senão também, às vezes, como o Eric já falou, né, essas dosagens às vezes variam por muito, vem, né? vem, Aí vem aquele TSH TSH vem levemente. errado também. Também. TSH de Exato. 5, de 6, você repete, Só o que vem. Exatamente. tá normal. E a gente chegou a discutir isso também no podcast de Tireoide. tireoide, né? Mas só lembrando, se digamos que fosse um hipotireoidismo subclínico, né? E aí tem aqueles limites, você vai tratar geralmente quando o TSH estiver acima de 10, aumentos mais relevantes, né? Então essas alteraçõezinhas assim na trave de TSH, geralmente você vai fazer nada, né? Vai só acompanhar. Geralmente você vai acompanhar. Mas vai gerar uma Clinicamente, né? ansiedade do paciente, Sim. e é desnecessário. Você gera uma doença numa pessoa que é saudável, né? Que não tem nada, na E verdade. isso é né? muito comum você dosar hormônio sem necessidade. Você Sim. encontrar doenças que não existem, dar diagnósticos que não existem. É muito Uhum. comum, exatamente porque hormônio não é algo simples de se De dosar. ser dosado. E aí a pessoa vai entrar naquele estigma, sempre, não, tem alguma doença? Não, tem um tireoide, Tem né? um tireoide, Tem né? um tireoide, que é o clássico. E por aí vai, né? Mais algum ponto em relação ao TSH que vocês querem lembrar aqui? Não. Só vai lá no podcast que a gente falou tudo. Pronto, perfeito. Mais uma vez. É isso, pessoal. Então são dicas simples que vão melhorar a sua prática aí como não especialista. Lembrando, se você não segue a gente no Instagram, vai lá seguir Endocrino Papers. Se está nos ouvindo pelo Spotify, coloca lá a avaliação com 5 estrelas. Se está no YouTube, deixe seu comentário e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.